Então, neste exemplo, nós vamos determinar qual é a transformação linear de R2 em R3, em que a imagem do vetor 1, menos 1 é o vetor 1, 1, 2, e a imagem do vetor 2, 0 é o vetor 2, menos 1, 1. Na verdade, a gente nesse exercício quer saber qual é a lei. Como é que a gente faz? Por que a imagem desse vetor 1, menos 1 foi esse vetor aqui de R3? Por que a imagem do vetor 2, 0 é esse vetor de R3, 2, menos 1, 1? Então, para resolver esse exercício, nós vamos utilizar aquele resultado que foi enunciado anteriormente. Primeira coisa a se observar é que os vetores 1, menos 1, 2 e 0, de fato, formam uma base de R2. Então, esse conjunto formado pelos vetores 1, menos 1, 2, 0, é uma base de R2. Por que é uma base de R2? Vocês lembram qual é a dimensão de R2? A dimensão de R2 é 2. Isso significa que qualquer base de R2 deve ter 2 elementos. Então eu já tenho aqui 2 elementos, 2 vetores. Para que de fato este conjunto seja uma base de R2, basta a gente verificar se esses 2 vetores são LI. E de fato são LI. Aqui fica fácil de a gente verificar, porque o vetor 1, menos 1 não pode ser escrito como combinação linear do vetor 2, 0, assim como o vetor 2, 0 não pode ser escrito como combinação linear do vetor 1, menos 1. Um não é múltiplo do outro. Eu não posso escrever esse vetor em função desse vetor. Existe algum número que multiplicado pelo vetor 2, 0 resulte no vetor 1, menos 1? Não. Assim como não existe número real que multiplicado pelo vetor 1, menos 1 resulte no vetor 2, 0. Então, esses 2 vetores de fato são LI e, portanto, este conjunto é uma base de R2. Sendo uma base de R2, qualquer vetor de R2, um vetor genérico XY, pode ser escrito como combinação linear desses 2 vetores. Então, seja XY um vetor de R2. Né? Não seja XY pertencente a R2. Então, como este conjunto é uma base de R2, nós podemos escrever o vetor XY como combinação linear desses 2 vetores. A ideia aqui é nós determinarmos A e B em função de X e de Y. Então, vamos ter aqui um sistema. Olha aqui, ó, XY é igual. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar A menos A mais o vetor 2B, 0. Basta pegar cada escalar e multiplicar por cada coordenada do vetor. Somando esses 2 vetores, nós vamos encontrar A mais 2B e menos A mais 0 dá menos A. Esses 2 vetores serão iguais se as coordenadas de mesma posição forem iguais, ou seja, A mais 2B deve ser igual a X e menos A deve ser igual a Y. Daqui nós temos, se menos A é igual a Y, A é igual a menos Y. Substituindo na primeira equação, nós vamos obter o valor de B. Então nós temos que 2B é igual a X menos A, 2B é igual a X menos A, mas o que é A? A é menos Y, já vou substituir. Então 2B é igual a X menos o valor de A, que é menos Y. Aqui nós vamos ter então que 2B é igual a X mais Y. E assim B é igual a X mais Y sobre 2. Então, gente, um vetor XY de R2 escrito como combinação linear dos vetores 1, menos 1, 2, 0, fica da seguinte forma: XY é igual a A, quanto vale A, menos Y, que
que multiplica o vetor 1 menos 1, mais b, que é x mais y, sobre 2, que multiplica o vetor 2, 0. Olha como a combinação linear está determinada. Qualquer que seja o valor que você atribua aqui a x ou a y, você tem como determinar os escalares, porque os escalares que devem multiplicar os vetores da base estão em função das coordenadas do vetor que se quer escrever como combinação linear. Esse é o primeiro passo. Então, de fato, na questão foi dadas as imagens dos vetores de uma base do domínio. Tá? Aqui, de fato, é uma base. Fizemos o quê? Pegamos um vetor genérico do domínio e escrevemos como combinação linear dos vetores da base. Está aqui. Agora, nós vamos determinar a imagem desse vetor. Então, como determinamos anteriormente, o vetor xy, o vetor genérico de R2, escrito como combinação linear dos vetores da base 1 menos 1, 2, 0, ficou desta forma. Então, nós podemos dizer que a imagem desse vetor, t de xy, vai ser igual à combinação linear das imagens desses vetores. Como é que eu represento a imagem desse vetor? T de 1 menos 1. E qual é a imagem desse vetor? T de 2, 0. Então, a imagem de xy, t de xy, é uma combinação linear desses dois vetores com os mesmos escalares. Menos y e x mais y sobre 2. Olha aí que interessante. Agora basta nós substituirmos usando os dados da questão. Qual é a imagem do vetor 1 menos 1? É o vetor 1, 1, 2. Então, t de xy é igual a menos y, que multiplica esse vetor, que é igual a 1, 1, 2, mais x mais y sobre 2, que multiplica t de 2, 0, que é igual a 2 menos 1, 1. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar cada escalar e multiplicar pelas coordenadas do vetor. E aí os vetores obtidos serão somados, definindo assim a transformação linear. Então, t de xy vai ser igual. Multiplicando menos y por esse vetor, vamos obter menos y vezes 1 menos y vezes 2, menos 2y. Mais x mais y sobre 2 vezes 2, ó, simplifico, não é? Vai ficar somente x mais y. X mais y sobre 2 multiplicado por menos 1 vai ficar menos x menos y sobre 2. E x mais y sobre 2 vezes 1 dá o próprio x mais y sobre 2. Somando-se esses vetores, vamos ter t de xy igual. Vamos lá, gente, olha aqui. Eu tenho menos y mais x mais y. Essa continha nós vamos fazer aqui a parte, ó. Menos y somado com x mais y, ó. Menos y com mais y dá 0. Ficou somente x. Então, temos aqui que a primeira coordenada é x. Vírgula. A segunda coordenada, nós temos menos y mais menos x menos y sobre 2. Reduzindo aqui ao mesmo denominador, nós vamos ter menos 2y menos x menos y sobre 2. Menos 2y com menos y fica menos 3y. Então, a segunda coordenada vai ficar como menos x menos 3y dividido por 2. Menos x menos 3y sobre 2. E a terceira coordenada, finalmente, nós temos menos 2y somado com x mais y sobre 2. Então, eu vou fazer essa continha aqui do lado, menos 2y mais x mais y sobre 2. Reduzindo aqui ao mesmo denominador,
nós vamos ter menos 4y mais x mais y. Então ficou o quê? X mais menos 4y com y fica menos 3y. Então fica x menos 3y sobre 2. Então aí está a transformação linear. Aqui eu estou mostrando para vocês qual é a lei, qual é a regra que transforma um vetor de R2 num vetor de R3. Aí vai uma dica. Você determinou a transformação linear, vamos verificar de fato se o que foi feito está correto, não houve nenhum engano no desenrolar aqui da questão. É só você testar. Calcule a imagem do vetor 1 menos 1 por essa transformação linear, por esta regra, esta lei que você determinou, tem que dar o vetor 1, 1, 2. Assim como a imagem do vetor 2, 0 tem que ser o vetor 2 menos 1, 1 por essa aplicação que você acabou de determinar. Vejamos, então, t de 1 menos 1 vai ser igual o x, ó, 1, vírgula. Aqui eu tenho menos x, ou seja, menos 1, menos 3 vezes y. Então, menos 3 vezes menos 1 fica mais 3 sobre 2. E aqui 1 mais 3 sobre 2. Aqui vai ficar 1, menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 2 dá 1. 1 mais 3 dá 4, dividido por 2, 2. Então, o primeiro está ok, o vetor 1, 1, 2. E para encerrar, vamos verificar se de fato a imagem do vetor 2, 0 é o vetor 2 menos 1, 1. T de 2, 0 é igual o x, que é 2, vírgula, menos x, menos 2, menos 3 vezes 0, que é 0, sobre 2, e x, 2, menos 0, sobre 2. Aí vamos obter 2, menos 2 com menos 0 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. 2 menos 0 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, pessoal, realmente, esta aqui é a transformação linear de R2 em R3, que satisfaz essas duas condições, né? Então, a questão pedia isso, para a gente determinar a lei, a transformação linear, que tinha essas características. Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios do roteiro de estudo, é a questão 2. Tem várias, eu proponho várias letras para vocês determinarem a transformação linear, para que realmente esse conteúdo fique bem claro na cabeça de vocês. Sucesso e até uma próxima aula.